Bom, gente, como o Alexandre falou que eu não introduzia faz tempo, eu vou iniciar esse episódio de hoje, que é maravilhoso, que é justamente sobre pensamento intrusivo. Quem tem aquele pensamento que não sai da cabeça, pode vir em forma de música, pode vir em forma de imagem, ou pode vir em forma de alguma coisa que você tem que fazer mesmo e não sai da sua cabeça e você não consegue desviar a atenção. Então, gente, estamos em mais um episódio de Fractais hoje. Como é que vocês estão, meninos? Fala, pessoal, aqui é o Id, eu tô bem. E um outro tipo de pensamento intrusivo também podem ser sensações no corpo, né? Uhum. Verdade. Coisas que a gente sente e a gente consegue controlar, como, por exemplo, mereção. No meu caso. Nossa, já começou a frase da... Desculpa, eu fiquei, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Ah, Eu e o Id, a gente não tem maturidade. O episódio promete. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fê, tudo bom? Eu não consigo falar nada melhor do que a frase inicial do Id. Eu tinha pensado em algumas, mas essa aí pegou de surpresa. Boa. Não, eu ia começar com uma coisa muito meiga, assim, porque eu tava pensando assim, em escalonar quais são os processos invasivos, vamos dizer assim, entre pensamento, música, frase, palavra ou sensações. Eu acho que música, pra mim, é o primeiro que ocupa mais tempo, assim, na minha existência. Eu tô fazendo alguma coisa, vem a musiquinha na cabeça. E às vezes eu tenho que pensar na letra inteira pra ela me deixar, senão fica vindo o refrão dela, assim, pá. E é muito engraçado. E às vezes, quando eu tô fazendo jardinagem, é muito comum. Quando eu tô trabalhando em alguma coisa mais repetitiva, mais cíclica, assim, que fico mais nesse estado meditativo, vem vindo umas frases, umas palavras soltas, uns pedacinhos de música. É bem curioso, assim. Então eu ia puxar uma coisa mais meiga, mas aí o Lid já trouxe a picância de cara pro começo do episódio. Não, mas a coisa interessante é uma coisa Explica mais na aí, Di. zoeira. Mas eu queria falar de outros pensamentos intrusivos, na verdade. Eu vejo os meus pensamentos intrusivos em dois lugares. Tem um lugar que é conectado com uma capacidade que acho que todos nós temos, que é de conectar coisas o tempo inteiro. Coisas que a média não está conectando. Então, muitas E vezes de eu tô fazer falando com várias alguém- coisas ao mesmo tempo e conseguir continuar trabalhando, fazendo, apesar dos pensamentos intrusivos, que cria duas camadas cognitivas, né? Sim, e o quanto isso pode ser muito solitário às vezes, porque muitas vezes estou falando com alguém, a pessoa fala uma coisa, aí vem um pensamento conecta com algo, e eu preciso falar aquilo, e quando eu falo eu só pareço estranho, porque a pessoa simplesmente não tem uma referência do Senhor dos Anéis ou do Chico Buarque. E como essas coisas, pelo menos comigo, são completamente distantes, né? Esse lado de uma coisa muito nerd, boba, ao mesmo tempo com um lado meio cult, que vai citar uma coisa super culta, e como as pessoas têm dificuldade de entender essa dualidade. Mas também tem um outro tipo de pensamento intrusivo, que com certeza é o que mais me acomete, que é o do auto-julgamento, né? Que é o quê? Eu tô falando com alguém ou eu tô fazendo qualquer coisa e vem, tipo, um julgamento externo, sabe? Quase como uma voz falando como estão me enxergando. Eu tava dando um exemplo agora da Itália, que eu tô aqui falando que eu tô sentindo muita xenofobia, e com certeza os pensamentos intrusivos estão me atravessando o tempo inteiro. Que é o quê? São essas sensações que eu vou sentindo do meu entorno, de como as pessoas estão me percebendo naquele lugar e como aquilo tá me matando, sabe? E como eu não consigo sair desse pensamento, como ele vem. É muito difícil, é muito pesado, a carga que ele carrega. Novamente, né, conectando aí com outros episódios que a gente já falou sobre a nossa hipersensibilidade, essas coisas elas se somam, né? Porque não é só o pensamento intrusivo em si. A coisa do nosso autismo, ela vai entrar em como esse pensamento intrusivo se reverbera na gente. E aí que a gente se diferencia da média. O peso que ele tem e como ele fica. Muito mais do que as outras pessoas que eu falo sobre isso, né? Porque todo mundo tem isso, mas a questão é que quando eu tenho não sai é o tempo inteiro e é insuportável, né? É como se a cabeça não parasse nunca. É legal pra gente falar pro público que o que diferencia um pensamento intrusivo só do pensamento simples que nos atravessa é essa sensação de que a gente não consegue combatê-lo, né? Que apesar do nosso esforço de não querer prestar atenção naquilo, não querer se render àquilo, ele fica ali cavocando o espaço dele na nossa cabeça, assim, né? Então tem essa dinâmica da gente ficar lutando contra. Geralmente, agora, né? Bom, também tô com 45 anos, já aprendi a lidar com os meus, assim, mas geralmente eu penso, pensamento intrusivo tá vindo aqui, né? Será que eu vou ficar rendido a ele? O que eu faço e tal? Consigo lidar um pouquinho melhor. Quando é música, eu falo, então tá, vou cantarolar essa música. Quando eu era criança, eu ficava assoviando a música, assim.
E aí, às vezes, eu tomava no ônibus, assim, se eu tava assoviando, imagina, eu era criança, aquele assovio fino de criança, assim, as pessoas ficavam meio irritadas, bufavam, e uma vez eu lembro que eu tomei uma super bronca de um cara que começou a gritar comigo, porque eu tava assoviando. Eu falei, eita, o que eu tô fazendo de errado, assim, né? Aí eu percebi depois que era essa coisa do assovio fino e tal. Mas, bom, essa era uma das estratégias que eu fazia. Eu falava, bom, já que a música tá aqui, então bora cantar, né? Bora fazer. Mas não necessariamente não a dá gente pra consegue... cantar outra. Aí você não consegue cantar outra? Enfiar aí cria assim, pôr uma outra música na cabeça. Não, se a música veio, porque assim, a pessoa tá falando comigo, ela falou uma frase, sei lá, 2 palavras, puxa pra uma letra de música, aí vem assim, eu falo, ai caramba, por que tá acontecendo isso? E geralmente fica mais intenso nas fases que eu tô mais ansioso, mais angustiado e tal. Mas geralmente não é uma adianta música ruim, de... né? Sim, total. Claro. Vocês têm Às alguma vezes explicação não, como tudo. músico, Id? Por que é sempre uma música ruim que fica na cabeça? Música da Xuxa, do Sérgio Malandro, se eu música fosse de programa de televisão. Tipo tentar isso. trazer alguma explicação, mas sem embasamento nenhum, é que essas músicas que fazem mais sucesso, elas são baseadas em escalas e em melodias que se repetem o tempo inteiro, né? Eles só vai se mudando pequenos detalhes, então é mais fácil de se grudar na nossa cabeça e ficar. Também porque ela vai trazer são palavras mais apelativas, né? A gente, como ser humano, tem uma facilidade de, tipo, lembrar coisas que são simples, né? Que são 880, que são duais, porque a gente está rodeado de um mundo que o tempo inteiro tá falando sobre essas dualidades. Então, naturalmente, essas músicas que vão falar sobre a traição, sobre o sexo, sobre não sei o que, coisas que não têm subjetividade quase que nenhuma, são mais fáceis de ser lembradas nesses momentos. Mas, para mim, a grande questão é que é completamente aleatório, não tem explicação nenhuma. Coisas que, realmente, citações de filmes que nem é a frase principal do filme, mas aquilo me pegou por uma razão que eu não tenho ideia. E o quanto isso é frequente é muito impressionante, assim, é o tempo inteiro. Mas, e você repete isso depois, Id? Porque quando é frase de filme, às vezes eu fico repetindo pra mim mesmo, tipo, uma ecolaliazinha, um solilóquio, assim, e aí às vezes em outra língua eu fico falando na língua do filme, assim, aí eu falo uma frase em inglês do nada, assim, as pessoas olham ali e falam, não, nada. Total, o pensamento intrusivo, quando ele vem pra mim, é como se um personagem entrasse na minha cabeça e eu começasse a viver a história desse personagem na minha cabeça, entende? Então, tipo, começa com uma situação aleatória e naturalmente já vou entrando no viés da onde aquela situação me levou e vou construindo uma história em cima daquilo. E aquilo vai entrando no enredo a chegar a ponto de eu imaginar eu matando uma pessoa ou coisas muito intensas, sabe? A maneira como esse escalone, como essa história, esse roteiro se escreve na minha cabeça é muito rápido e constante, vai indo assim. Você está trazendo um outro modo, né? É o roteiro intrusivo. É tipo isso. E o conteúdo do que você pensa, porque o Id trouxe isso que muitas vezes a gente tem vergonha de assumir, mas os pensamentos intrusivos, as imagens intrusivas, elas têm muito a ver com conteúdo de violência ou conteúdo sexual. E aí é difícil da gente assumir pra gente mesmo que a gente tá sentindo aquilo, porque às vezes pode ter um pensamento agressivo olhando pra uma senhorinha, pra uma criança, pra uma pessoa, sabe, e pode ser invadido por aquilo e fala, meu Deus, por que eu tô pensando isso, não sei o quê. E a gente fica com vergonha de assumir pra si e assumir pros outros. Mesmo como psiquiatra, eu vejo o constrangimento das pessoas de falar assim disso, e poder falar, olha, eu pensei tal coisa, porque fica aquela coisa do, nossa, você está fazendo uma coisa muito errada, mesmo que a pessoa esteja muito longe de executar aquilo que ela tá pensando como ideia intrusiva. Assim. Achar que você mas é um muito angustiante. Ou algo do tipo, né? Mas eu cada vez mais tenho mais clareza que não é isso, e quando isso acontece eu falo, nossa, que bom, estou aceitando minha humanidade. Sei que isso existe dentro de mim, e não é sobre o que eu sinto, e sim o que eu faço, quando isso acontece. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que no mundo, eu acho que muitas coisas que a gente, que tem, todo mundo pensa nessas coisas de pensamento intrusivo, ainda mais no momento de sociedade hoje, que tem muitas regras do que pode ou que não pode falar, por qualquer motivo, pautas, ideologias e tudo mais. Eu acho que as pessoas cada vez mais, o que é importante, o que é bom, elas pensam 3, 4 vezes antes de falar alguma coisa que está na cabeça dela. Por medo de cancelamento, por medo de um monte de coisa que em volta. Então, tipo assim, hoje eu acho que tem chance, não tem nenhuma base para isso, que os pensamentos intrusivos eles ficam mais presos do que eram antigamente. Tipo assim, até alguns pensamentos intrusivos que eu tenho, eu fico pensando assim, cara, nos anos 90 isso seria tipo super normal, sabe? Alguns comentários. Eu vejo programa de TV, gente cheia de pensamento intrusivo, tipo o Silvio Santos da vida e tudo assim. Ele literalmente parava e falava tudo que vinha na cabeça dele, quase, sabe?
é como se soltasse levemente. Levemente não, soltava mesmo, e fazia comentários que hoje são considerados muito errados. E aí eu fico pensando que muita gente tem esses mesmos pensamentos ainda, só que cada vez mais bloqueados por causa do momento que estamos vivendo hoje e as coisas que a gente lê, estuda e analisa. É que o contexto da mídia social traz isso, né? O contexto da mídia social, ele tem essa coisa de, tipo, o tempo inteiro está sendo meio que observado. Então, isso traz um pouco essa coisa desse superego, ele é mais presente, esse julgamento eterno. Porque a partir do momento que você está consumindo o Instagram, por exemplo, e olhando ali tudo que aquelas pessoas estão fazendo, de certa maneira é você, tipo, julgando o que você está pensando também o tempo inteiro. Que é muito diferente quando você vai ler um livro, por exemplo, onde você está focado só em um ponto de vista, numa coisa que tem uma digestão mental mais lenta, né? E não tão acelerada e rápida que o tempo inteiro vai batendo na sua cabeça, que é a coisa da rede social. Mas uma coisa de pensamento intrusivo, pessoal, que eu acho que o que mais me pega são os pensamentos intrusivos sobre as coisas subjetivas, que você não pode falar. Por exemplo, um olhar, um gesto. Quando você percebe essas coisas e não tem como você falar, porque a pessoa que está na outra ponta nunca vai assumir aquilo, ou não assumiria, seria muito fácil você falar, você está viajando, não teve nada disso. E é muito complicado você sentir essas coisas, saber dentro de você que elas são reais, mas nunca conseguir validar elas. Porque você nunca vai ter abertura para falar, você me olhou de um jeito estranho agora, hein? Mas e de como é que você distingue isso? Mas como é que você distingue isso, por exemplo, de uma... Porque você pode pensar assim, a pessoa me olhou desse jeito porque ela tá afim de mim, sei lá, qualquer coisa assim. Ou às vezes nem conseguir enxergar isso, a pessoa tá afim de você e você tá com dificuldade, que é o clássico do autismo, assim. Mas aí, como que você distingue isso do pensamento intrusivo? Porque para mim é muito claro a aleatoriedade, como você falou, e o fato daquele conteúdo não ter nada a ver, às vezes, com o que está se produzindo ali. Me veio uma lembrança, que eu lembro que eu até conversei com o meu terapeuta na época, quando eu ia de bike, assim, para facul, começava a andar de bicicleta, vinha uma palavra na minha cabeça, na época eu falava, meu, que palavra é essa? Depois eu fui procurar, falei, beleza, né? Aí essa coisa de cunho sexual. Eu tava andando, de repente vinha a palavra proxeneta na cabeça. Eu falava, gente, pra que essa palavra agora? Aí eu continuava andando, proxeneta. Eu falava, mano, que inferno essa palavra. E aí proxeneta é aquele cara que é o cafetão, né? E eu ficava, gente, por que eu tô pensando nessa palavra? O que acontece? Então tinha... Eu nunca ouvi falar essa palavra. Eu achava engraçado primeiro a sonoridade dessa palavra. Eu ficava pensando, será que é a sonoridade dessa palavra que tá me fazendo pensar nela e tal? E aí eu ficava pensando, por que eu tô pensando em cafetão, cara? E proxeneta e não sei o quê. E aí, claro, depois passou um tempo, mas eu lembro da bizarrice que era, tipo, tá andando de bike e vinha essa palavra que não tinha nada a ver com a questão de estar na rua, de estar andando de bike, prestando atenção nos carros, com medo de ser atropelado. Naquela época não tinha ciclofaixa nem ciclovia. Então, você fica assim, oi? Que? Então, pra mim, tinha muita clareza de que fala assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o contexto, assim. E é diferente de repente, eu estar numa situação com alguém e aí vira um pensamento que eu fico desconfortável, porque pode ter um cunho violento sexual. Bom, aí também, quando tem esse cunho, pra mim, como eu também sou profissional da área, eu já falo, pensamento intrusivo e tal. Mas, não sei, como é que você distingue isso na hora, assim? Como é que você sente a diferença da textura cognitiva que isso tem, assim? Entre uma coisa que, tipo, é subjetiva e tá acontecendo uma coisa que é muito objetiva... É muito no tom de fala da pessoa. Então, tipo, às vezes eu tô falando com a pessoa, eu vejo que ela muda o tom de voz dela, então ela afina a voz, ela dá um sorrisinho, ela fecha o olho de um jeito diferente, sabe? Dá uma apertada assim. Eu tô sempre percebendo essas coisas. E não tem como você falar isso. Você vai falar que, então, eu percebi agora que você, tipo, deu uma fechadinha no seu olho, que você na verdade, piscou, né? enquanto eu falava com você, isso foi um julgamento seu olhando pra mim, pensando, nossa, mas você faz tantas coisas, né? Como mas aí talvez a pessoa esteja dando um sinal de um pensamento intrusivo dela ali. Você não acha que tem a ver com o contrário? De você estar capturando alguma bugada que denuncia isso na pessoa? Tá, beleza. Com certeza, mas a questão é que eu sinto que na maioria das pessoas essas bugadas são legitimadas e comigo não. E é isso que me incomoda tanto, porque quando isso acontece comigo, quando eu tenho um pensamento desse, de julgar alguém, por exemplo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, para aí, cara, você mal conhece essa pessoa, né? Isso é o seu background. Mas quando eu vejo isso acontecendo com o outro, eu vejo que a pessoa meio que legitima isso. Fala, não, legitima e assume, não tem a experiência do pensamento intrusivo. Fala, eu tô pensando isso mesmo, é isso aí, você é uma pessoa assim, assado. Isso. É exato, mas é um pensamento intrusivo, mas a diferença é que a pessoa legitima. E aí cai um pouco a coisa da nossa neurodivergência, que é o quê? A gente é sempre questionando as nossas coisas, né? Eu tenho uma dificuldade absurda de afirmar as coisas com certeza. Eu vejo todo mundo afirmando as coisas com uma certeza e falo, nossa... Isso muito. Caramba. Sem base nenhuma. Só tipo, cara, falou, vim. Tirando um julgamento sobre alguém, sobre uma atitude, falando, nossa, caramba. Porque não é, eu também tenho essas coisas, mas a diferença é que eu não levo pra frente, entendeu? E aí que me pega ali, quando eu vejo que a pessoa tá levando aquilo pra frente.
mas eu nunca vou ter como saber. Esse é no final do dia, nunca vai ter No como fim das saber. contas, a gente acaba sendo um pouco mais humilde. Pensa, isso aqui é produção da minha cabeça, não está se produzindo. Entendi. Agora eu entendi por que você estava falando a questão de subjetivo e objetivo, porque não necessariamente você vai dizer isso aqui é um fato que está se produzindo, você fala, foi uma apreensão minha, e aí você fica lidando com essa apreensão porque a gente está acostumado a ficar vibrando tanto com tantas coisas distintas quando a gente está diante dos fatos, que a gente sabe, ou a gente tenta o tempo inteiro fazer esse esforço de pensar, não, isso aqui é do meu lado, né? Produção da minha cabeça aqui. Tá, entendi. Então, eu tava pensando, o meu caso de pensamento intrusivo específico, e aí que tipo, na família mais, no resto eu já sou mais conhecido, é quando eu, tipo, do nada eu dou uma risada sobre alguma coisa que eu tô vendo e tá totalmente no meu pensamento intrusivo dentro da minha cabeça e que deveria ficar lá. Aí eu vejo alguma coisa e, tipo, às vezes tem, tipo, formato de peru ou alguma coisa, tipo assim, alguma coisa que a pessoa tá. Eu tô olhando o lugar e eu vejo o tapete e aí ele tá formando um desenho muito bizarro pra mim. Que pode ser, tipo, qualquer coisa, tipo, errada. Ou, tipo. E aí é aquele negócio que depois que você vê, você não consegue desver nunca mais. E aí, esse é os meus pensamentos que eu fico mais engraçado. Porque eu consigo ver, tipo, correlações em imagens e coisas muito. E, e aí isso acontece direto. Aí me dá uma risada do nada. Aí a minha esposa já fala, Felipe, o que você tá vendo? Aí eu falo. Aí pra ela, obviamente, eu tenho intimidade pra falar. Pra, tipo, Ela a já minha te mãe. Mas conhece. tipo assim, isso acontece muitas vezes comigo e eu conto, tipo assim, tanto com esses itens como às vezes com história. Por exemplo, eu tava num evento, nesse domingo, era um evento de desfile. E eu tava sentado na primeira fila. E aí, tipo, muitas coisas estavam passando na minha cabeça que eu queria fazer comentário. Tipo, muitas. Tipo, positivas e negativas, sabe? Tipo, muitas. É, E aí eu falava, cara, eu ainda tô na primeira fila que eu nem posso fazer comentário, eu não posso nem fazer careta, porque, tipo, tem um monte de câmera aqui. Tipo, vai ficar feio. E aí no dia seguinte eu falei, aí as pessoas assim, não acredito que você pensou nisso. Aí eu falei, eu não acredito que eu não consegui discutir com vocês sobre isso durante, pra gente ter esse debate agora, porque só eu vi essas coisas. Não e aí eu acho que tem um pouco que a gente traz daquela fala fora de hora, né? Eu tenho muito também essas coisas de piada durante reuniões. Sim, Dani. E às vezes eu interrompo assim para fazer uma piada, tipo nada a ver assim. Pode ser até Tem uma engraçado, mas enfim. tangencialzinha a ver, assim, né? Tipo, Você interrompe, né, um assunto sério, você desvia a atenção. Eu tenho pensado muito nisso. Porque eu faço uma piadinha e às vezes eu faço só na minha cabeça, assim, tipo, eu falo, mas eu falo meio baixo, assim, não é pra ninguém escutar. E a parada é que o que eu sinto que pega muito pra média das pessoas é que quando a gente tem esse pensamento intrusivo, a gente pode naturalmente falar ele, como eu, por exemplo, já fiz inúmeras vezes aqui nesse podcast, de, tipo, soltar coisas que não tinham nada a ver com o que a gente tava falando no momento, mas a gente consegue facilmente retornar e continuar a falar sobre o que a gente tava falando. Enquanto a maioria das pessoas não. Quando isso entra, isso, tipo, meio que acaba com elas. No sentido, não acaba com elas, quem ela é, mas com o raciocínio da pessoa, ela fica muito ofendida. E eu, quando isso acontece, na verdade, eu fico mais bravo ainda. Porque eu olho e falo pra pessoa, vai te catar, companheiro. Você se leva muito a sério, entendeu? Que isso? Sabe? O mundo é muito grande se levar o que você pensa tão a sério. Mas uma coisa que vocês estavam falando e que agora que você falou me fez pensar, o que a Dani falou também dessa captura, né, do desviar a atenção e às vezes o pensamento intrusivo ele tira você da cena que você está ali vivendo. Eu vou trazer um elemento aqui também de ordem sexual, mas da cena sexual, assim como ela acontece. Aí duas dimensões eu quero trazer. Uma que não tem nada a ver com a cena sexual em si, mas que me remete a isso, e a gente já falou aqui em outros episódios, que é a questão do toque físico. Às vezes quando alguém encosta, vem aquela coisa que me remete a alguma vez que alguém me tocou e pode ter um cunho sexual aquilo, e eu falo, dá aquela bugada, aquela informação, porque aquele registro do tato naquela região faz, aqui tá me lembrando aquela cena, ou aquela transa que eu tive, ou aquela outra situação, e aí fica aquela informação conflitante ali. Até uma culpa, né, Ale? No sentido de, às vezes, parece que você tá meio que, tipo, traindo a pessoa que está no momento, porque a sua cabeça foi pra um lugar. Muitas vezes o pensamento intrusivo passa muito numa culpa nesse sentido, tipo, nossa... eu sou um monstro, né? Olha as coisas que eu penso enquanto eu
faço as coisas. Mano, eu nem olha... pensar, na verdade, é o registro tátil, é a memória tátil, assim, é que nem memória de perfume, mas assim, encostou ali, fala, vem aquela informação, fala, nossa, me lembra direto, assim, tipo, nossa, aquela pessoa com quem eu tive uma relação, porque isso é uma coisa impressionante também, a gente tem uma hipermnésia bizarra, a gente lembra de coisas muito facilmente, e aí você, pluf, volta e fala assim, nossa, eu lembrei daquilo ali, assim. Então, essa interferência, ou essa reminiscência, assim, né, e ser arremessado, catapultado para aquela memória, você fala, ai, caramba, pra que isso, né? Então eu prefiro, às vezes, não ser lembrado, vamos dizer assim. Então a questão do toque para mim tem muito disso, então de ser invadido por essa sensação. E quando você falou bem no começo do episódio, eu falei, nossa, é verdade, a gente fala muito de pensamento, de palavra intrusiva e visão intrusiva, assim, né? Mas a sensação é bem curioso também. Não, e você falou a agora outra de coisa... perfume, eu tive um pensamento intrusivo que me deu uma vontade louca de levantar daqui pro quarto e passar um perfume. Eu fiquei tipo, é que vocês não estavam vendo, mas eu tava assim, ó, tipo, coçando meu braço. Salivando. Você não vai levantar para ir passar. É igual quando passam álcool gel. Eu preciso Sim. passar álcool gel quando alguém tá passando álcool gel. E aí uma outra questão que tem a ver também com situação de reminiscência e de visão intrusiva tem muito a ver com trauma, por exemplo. E aí eu queria trazer isso, né, para falar dessa questão. É verdade. Que me atrapalhou muito a minha vida sexual no começo, que era porque eu tinha sofrido um abuso na infância. Quando eu ia começar uma relação sexual, eu era invadido pelas imagens e pelas o que tinha acontecido naquela cena na hora. Então aquilo me deixava muito paralisado, era muito angustiante, assim. E eu lembro que da raiva que eu sentia, porque eu falava, cara, eu tô aqui num outro momento com uma outra pessoa querendo fazer uma coisa legal e fico atropelado pela lembrança daquilo que aconteceu, assim. E isso é uma coisa muito cruel de sofrer. Nada eu falei, assim. Não, eu como que... terapia, assim, né, nesse sentido. É muita terapia que tem que fazer? Ou... eu acho que eu demorei um bom bocado. Eu fiz muitos anos. Mas não exatamente por causa dessa cena. Hoje eu posso falar disso com tranquilidade, eu acho isso bom, porque isso também ajuda pessoas que viveram a mesma coisa a falar, nossa, dá pra se libertar nesse sentido disso. Não que até hoje, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que a frase lembra o que tinha sido dito lá atrás, fala, vem na hora. Só que hoje eu já consigo pensar, pensar imagem intrusiva. Antes eu ficava bugado, acabou, assim, tipo, cortava completamente, eu ficava tetanizado, assim, chorava, ficava angustiado e tal. E aí é ruim também, porque fica parecendo que, então, agora você tá fazendo cena porque você tá triste, porque você lembrou daquilo, então você não tá afim mesmo. Nossa, demais, você entra no loop, toda. Né? Aí entra no loop, agora fazendo uma cena assim. pra ser diferente, não sei o quê. Mas o processo terapêutico, ele passa muito sobre isso. As pessoas... eu subestimava muito o poder da palavra, sabe? Tipo, de se falar em voz alta. Palavra salva. Algo, opa. Sabe? O que a gente faz aqui no Fractais é falar sobre e abrir caminhos para nossa liberdade e para a liberdade das pessoas que nos ouvem. É verdade. Total, é isso. Mas então, aí eu lembro da minha namorada que foi super acolhedora na época em relação a isso, porque eu tive que falar pra ela, e foi a primeira pessoa pra quem eu falei, porque ela não entendia porque que eu ficava tão bugado, assim. E aí eu falei, foi isso. Então, mas só pra fechar o assunto, desculpa, Fê, te cortei. Não. E eu acho que eu tenho outra coisa, entrando mais um tema de pensamento intrusivo, pra mim é questão de horário, sabe? Eu tenho mais pensamento intrusivo à noite. Então, isso até diminuiu nos últimos tempos, assim, mas quando eu tô numa fase mais estressante, eu acho que a gente até falou um episódio sobre isso de sono, mas juntando os dois episódios, à noite, quando eu tô, tipo, indo pra dormir, é onde eu apanho mais dos meus pensamentos, sabe? É onde... Não é um pensamento intrusivo que me atrapalha com sociedade. É uma avalanche intrusivo. Não é o que me atrapalha em sociedade em relação a outras pessoas. Tipo, tô vendo alguém, aí vem um pensamento intrusivo, mas é um pensamento que, tipo, chega e atrapalha meu sono. Às vezes eu acordo de madrugada com aquele pensamento. Tipo, assim, é um pensamento que me atrapalha literalmente aquele momento que eu não gostaria que ele tivesse lá. E aí é aquele pensamento intrusivo que, tipo, não tem como lidar com ele. Quanto mais se lida com ele, pior fica, sabe? Tipo assim, de algum modo. Diretamente, então, tipo assim, esse é um pensamento. Todos os outros pensamentos intrusivos que a gente falou até agora, tem até um quê de humor, até, tipo, tipo, engraçado, ver pra esse lado a gente vê coisas diferentes e tudo mais. Mas o pensamento intrusivo, nessa palavra do intrusivo, assim, que me atrapalha mais, é esses da noite, assim, que às vezes envolve trabalho, às vezes coisas que eu falei. Aí é eu comigo mesmo nesse pensamento que me atrapalha muito. E o que você faz, Fê, pra conseguir lidar com eles, assim? Porque na hora de dormir, aí você fala, caraca, né, o sono vai comendo o seu sono, assim, se você ficar rendido a isso, né? Tipo, eu já usei todas as técnicas possíveis, contar até 10, as pessoas já falaram um monte de coisa pra mim. Tipo, eu não levanto da cama, que é uma coisa que já me falaram pra dar uma volta, tipo, isso, tipo,
Pra mim me atrapalha muito, porque vai mais pensamento, assim, tipo, eu faço mais coisa que Vou arrumar mais gera... coisa. É, e aí acabei de pensar em outro tema nesse meio do caminho. Acabei de ter um A pensamento meditação. intrusivo. Tema intrusivo. Fala aí qual que é o seu tema Então, intrusivo. Então, Meditação. o pensamento intrusivo específico. A meditação é uma coisa, mas só juntar duas conversas numa só agora, que é eu acho que é o pensamento intrusivo dentro do pensamento intrusivo, que às vezes eu tô com um problema, tipo estressado com alguma coisa, ou triste com alguma coisa, e a melhor função pra mim é não conversar com ninguém sobre aquele tema. Por quê? Porque sempre que alguém vem, Felipe, me conta mais sobre isso, que vai melhorar, que você vai tirar do seu peito. Aí quanto mais eu conto, mais novos conteúdos eu tô recebendo sobre aquele mesmo problema e tá gerando novos problemas. E aí eu falo, cara, eu sei que você quer muito saber, mas tá me atrapalhando muito. E aí com É aquela pais, massa quando de você... pão mole que você vai tentando desgrudar do dedo, vai piorando, assim, né? Vai Quanto piorando, mais você mexe, exatamente. mais. Então eu acho que acontece a mesma coisa com a noite, sabe? Quanto mais eu penso sobre o negócio, mais coisa. Tipo, quando eu era empreendedor, tipo, ainda sou um pouco, mas tipo assim, na minha própria empresa, eu mandava mensagem para as pessoas. Depois eu descobri o quanto isso afeta as pessoas e eu salvava só e para enviar depois. Às vezes eu até esquecia. Mas, tipo assim, meditação eu já tentei. Tipo, eu sou muito agitado pra meditação e é muito difícil pra mim. E eu gosto muito da teoria da meditação, tá? Eu adoraria que funcionasse, mas pra mim é muito complicado. Já tentei Me muito. respirar, você consegue ou não? Você Acho que sim. precisa, né? Então, Respirar você é, consegue, é deixa- ótima deixa eu pergunta. esclarecer. Acho que sim, ele tá vivo. Respirar, Bodega, velho. respirar Esse negócio profundamente. de ouvir sua própria respiração, tudo. É que o meu pensamento fica assim. Caramba, Felipe, você tá ouvindo sua própria respiração. Olha que coisa meio maluca. Tipo assim, eu fico pensando sobre o pensamento, sabe? Eu não consigo apagar. É aquele negócio tem uma frase, eu não lembro de quem, um filósofo, o Ale com certeza vai saber, que fala que a coisa mais difícil do mundo é não pensar em nada, sabe? Tipo, que se você não tá pensando em nada, você tá pensando em não pensar em nada. E é Ixi, impossível já ouvi, essa eu você não ser... lembro de quem é, não, viu, Fê? É, e esse negócio de o nosso cérebro não é capaz de você se planejar para não pensar em nada. Tipo mas é assim, por isso que eu admiro tanto, quando eu tô mergulhando e observando os bichos, eu admiro tanto a natureza, porque eu falo, nossa, olha a capacidade desse animal de estar, tipo, completamente focado no que ele tá fazendo e só aquela É, coisa, né? A gente tem uma coisa, nós, de humanos, de valorizar muito o nosso pensamento, né? De achar que muitas vezes isso é a nossa virtude, quanto na verdade, E é o muitas vezes índice da pode ser a nossa verdade, isso eu destruição. acho bem. Aham, aham. E quando você tá Mas mergulhando, o que você sente de ser muito invadido por pensamentos? Que nem quando eu tava andando de bike concentrado pra não ser atropelado, o pensamento vinha, sou, assim. E como sou, que é no seu mergulho? sou É. muito, e aí entra uma coisa que é o pensamento intrusivo e a culpa que ele te gera. Que é o quê? Pô, tô mergulhando, observando os peixes, quando eu vejo eu tô, tipo, noiado, pensando na minha vida em outra coisa. Aí eu começo a me sentir culpado, como quem diz, nossa, cara, pra onde você tá levando sua vida? Você não tá nem conseguindo focar nisso, né? Até nesse momento de total imersão, você não consegue sair do seu próprio eu, dos seus próprios pensamentos. Então, o pensamento intrusivo gera uma culpa, porque ele me tira do presente e eu me sinto culpado por não estar aproveitando o presente. Entende Mas o aí que você quer não dizer? volta pro presente, aí você não consegue. Isso não te leva de volta pra cena. Justamente você faz esse looping pra poder voltar pro que tá acontecendo. Aí você volta, ou não? É normalmente o que acontece, mas às vezes eu me sinto muito culpado, assim. Mas eu sinto que justamente essa culpa, ela é o que me faz voltar, na verdade, porque justamente é o que faz eu sair dele e falar, não, volta aqui, para com isso. Uhum, Isso não tem nada a ver, olha uhum, onde você tá. Imagina, galera, isso acontece comigo quando eu tô, tipo, a 40 metros de profundidade, entendeu? Tô falando sério. uhum, uhum, O uhum. tempo inteiro, é meio surreal você pensar que você tá mergulhando a 40 metros com uma tartaruga gigantesca, você tá pensando, tipo, numa culpa de algo que não tem nada a ver. De uma outra coisa, sabe? De um gesto que você fez, ou de que alguém pode estar pensando de você. Ou, exemplo, nossa, isso acontece o tempo inteiro. Alguém fez uma coisa que me incomodou, esse pensamento, aquela sensação vai ficar reverberando em mim eternamente. Tipo, durante o meu eu vou Isso imaginar é eu foda. matando aquela pessoa, literalmente, tá? E aí Uhum, entra a coisa da minha neurodivergência, que é o quê? A intensidade que isso se passa. Muitas uhum. vezes se toma posse do meu corpo de um jeito que eu tô simplesmente aprendendo a aceitar, entender que isso é um presente e também é um problema, é um pouco dos dois. Ao mesmo tempo que isso pode me levar a sentir emoções que podem tocar os outros de maneiras diferentes, isso me destrói muito por dentro e que eu tenho que aprender a caminhar com isso,
né, com essa Nossa, Ed, intensidade. você tá falando uma coisa agora que tá me lembrando. Eu assisto muito pouco jornal, assim. Eu prefiro conversar com pessoas que assistiram para saber o que tá acontecendo, ou ver informações lidas e tal. Porque quando eu assisto jornal, ainda mais agora que a gente é bombardeado, metralhado de informação, eu fico numa coisa de raiva, assim, que você falou dessa intensidade, já exatamente. A minha mãe fica brava comigo, ela falou assim, Alice, vai, depois eu te conto o que tá acontecendo, porque eu fico pensando, assim, todas as coisas mais agressivas possíveis para responder aquela agressão que eu tô vendo ali acontecendo. Para mim é muito violento, eu prefiro não me expor a isso. Eu tô sentindo e é interessante isso agora. Porque... Agora, ontem eu tava almoçando com um menino, e aí ele me mostrou um vídeo de um influenciador, que é tipo um menino bonitinho que tá aqui na Itália, que fica fazendo vídeos tipo de matches que ele faz de pessoas estranhas. E aí nesse vídeo era tipo um anão com gay, com outro cara gay negro, e todos muito estereotipados. E quando ele me mostrou aquilo, eu fiquei numa raiva, eu falei, cara, isso é um absurdo, esse cara ele tá tipo se aproveitando disso. E ainda falando que é um discurso tipo, essas pessoas queriam estar ali. Cara, elas queriam, mas você sabe o contexto que tá por trás que faz elas realmente quererem isso? Você não é inocente bastante de achar que elas realmente querem isso. E além disso, e todas as outras pessoas e todos os outros anões que não queriam se expor assim e estão sendo estereotipados por conta desse vídeo? E essa pessoa não tá aqui. Aí, hoje de manhã eu tava falando com a minha namorada sobre isso, e eu tô falando agora de novo, e como isso me afeta. Eu fico com raiva dentro, eu tenho que socar a parede, cara. Olha isso. Viver dessa maneira, nessa intensidade com esses pensamentos, é um negócio... É meio esquizofrênico, assim, de certa maneira. É uma doideira, sabe? De verdade. Eu tô afetado agora por isso. Você sabe que eu assusto, né, com esse tipo de violência. Aí estou falando, por exemplo, de reações como a sua, porque acontece também aqui comigo. Eu falo assim, gente, mas que violência é essa? Que violência tem dentro de você? Né? Assim, isso me assusta. Acaba que... Mas, peraí, Dani, você está assustada com a reação que o Id tem, é isso, nesse sentido? Ou com o que ele está falando? Tá. Como isso emerge Não, eu tô falando nele, assim, né? Quando acontece isso, que eu estou num ambiente que acontece esse tipo de reação, eu me assusto de como é que a pessoa absorve aquela violência que não deveria... a pessoa justamente deveria propor o contrário. Total, né? Tipo, faça amor, não faça guerra. É que eu sou homem, né? Criado por super-homens. Tipo, aprenderam a, tipo, fazer o mundo deles isso dessa daí maneira. Sempre vem de um homem, viu? Nunca é uma mulher que tá falando isso que eu tô... total, vem muito que eu desse tô lugar. falando. Isso é um pensamento A que mulher passa vai muito. pra dentro, né? Eu acho que, por exemplo, quando tem um pensamento intrusivo, quando tem alguma coisa em mim dessa forma, eu me viro muito pra dentro, eu penso muito. Né? Porque a treta de uma mulher, ela dificilmente vai escalonar pro embate físico, entendeu? Agora uma treta de homem facilmente pode escalonar pra isso, onde uma pessoa simplesmente pode reprimir fisicamente. A pessoa pode ser um mongoloide, ela pode literalmente desfigurar a sua cara se ela quiser. Isso é uma realidade que eu vivi muito já. Literalmente, uma vez eu tava numa festa, numa balada no Guarujá, e aí chegou um cara assim, passou por mim e falou assim pra mim, Deus é foda, né? Aí eu falei, não acredito em Deus. Aí, como assim você não acredita em Deus? Ixi. Aí ele começou a, isso na hora, ali. Eu comecei a falar vários, não, acredito em Deus, porque Deus é uma ideia opressora, e por aí vai, comecei a falar de Nietzsche, e o caramba 4, o cara só mirando assim, bolando. Sabe o que ele fez? Ele me deu uma baiana, que é um golpe de jiu-jitsu que te pegam, pela cintura e te jogam no chão. Ele me jogou no chão, com tudo assim, pá! Eu caí no chão sem ar, e aí ele pegou e falou assim, que ele falou, cara? Era Jesus Deus derruba. Vive em mim. Ele falou, Jesus derruba ou não? Um negócio eu falei, derruba. Nossa, aí uau, ele me levantou, que Deus bonzinho esse, né? Piedoso esse Jesus dele, né? Mas essa raiva, ela fica contaminada em mim por isso, entendeu? Porque eu sei que isso pode acontecer. As pessoas se cercaram em mim, 5 caras, apagaram um cigarro na minha nuca. Coisas então, assim. Mas isso é interessante, porque você provavelmente viveria essa violência internamente como violência intrusiva, né? Pensamento de violência intrusiva. Os caras vão e executam isso. É essa questão entre você executar o gesto ou não executar o gesto. E eles não vão se questionar do tipo, estou fazendo alguma coisa errada, e atacam você violentamente. Eu trabalho numa empresa que, 80% é mulher e LGBT, assim, muito poucos homens héteros. Faz todo sentido, eu trabalho com maquiagem, né? Então as coisas fazem muito sentido nesse quesito. O negócio é que quando eu tô numa conversa só tem mulheres, cara, elas são muito mais
nos seus comentários maldosos com as outras mulheres em relação a física e coisas do que, tipo, homens são com outros homens em relação... Pelo menos em relação a corpo e aparência, assim, eu vejo... É opinião bem pessoal, tá? Tipo, não bate com a real. Mas é reprodução cultural isso, né? Mas não sei, eu poderia falar a mesma coisa dos grupos gays, assim. Então também tem essas maldades. Não, sim, dos grupos, mas eu percebo dos gays também. Mulheres. Eu percebo não sei, o Fê tá falando que 80% então da empresa dele se comporta dessa forma. E é meio assim, sabe? É muitas opiniões sobre, tipo, que é muito engraçado, assim, é muitas opiniões sobre o corpo, alguns jeitos, alguns modos de pensar das pessoas, assim, ela é muito mais, tipo assim, nesse meio, assim, mas eu vejo, sempre tive muitas amigas e tudo mais, assim, é muito, o homem, ele tem um pensamento, tipo, errado nesse, tipo, quando envolve coisa que ele acredita, tipo esse do It, ou tipo futebol, qualquer coisa que ele acredita mesmo, assim, e aí leva para um lado mais tenso. Eu não sei se ele acredita, porque se o cara acreditasse nesse Jesus bonzinho que ele quer propalar e fica perguntando não, mas ele acredita em Deus, que o único o cara não ia caminho virar um inquisidor em 2 segundos e começar a te torturar eu acho que em praça vira. pública. É que nem futebol. Eu acho que é muito... As pessoas levam religião, que é tristemente falando, igual futebol. Ela acredita tanto naquela verdade, quando você joga na cara dela que a verdade dela tá errada, ela não sabe lidar com aquilo. Eu não diria que ela acredita na própria verdade, eu diria que ela está capturada pelo próprio dogma. Não, que seja. Ela acredita naquela verdade dela. É diferente da que eu acredito, que pode ser muito diferente. E aí eu vejo muito parecido com... E aí com futebol e tudo mais, você fala, meu time é o melhor, foi roubado. Aí você fala, não, tipo, aí vira um debate sobre o nada, tipo, muito forte. E aí homens são muito... Fala. No final é só uma maneira de justificar. Fala, termina. Não, mas eu acho que é muito isso mesmo, assim. Eu acho que os tipos de comentários e pensamentos específicos que as pessoas soltam... Por exemplo, quando eu vejo as mulheres conversando assim, eu falo, caraca, vocês são muito maldosas sobre isso. E se elas olhassem eu mesmo falando, zoando meu amigo de futebol e tudo mais, elas devem pensar exatamente igual. Só que até os meus amigos, assim, eu tenho, tipo, apelidos entre homens... que se fosse no mundo feminino seria muito agressivo. Tipo, no meu futebol tem o gordo, tem o baixinho. Tipo assim, a gente tem apelidos específicos que faz assim, e tipo assim, é zero negativo. Tipo, não sei, pode até que seja, tá? Mas eu acho que naquele ambiente não é tanto assim. Pelo menos quando a pessoa fala, ela não tá pensando no modo negativo, zoando aquela pessoa específica. E eu vejo que é muito diferente esses modos de agir versus como ver a outra pessoa entre os gêneros. Mas eu acho que eu tô sendo muito estereotipado até nos meus próprios comentários. Sexista. Fala aí, Di. Olha, isso é um pensamento intrusivo, você começou a julgar agora. Mas, eu faço na isso verdade, o tempo todo. Pensando nesse exemplo aí... eu também. Mas isso é saudável, de certa maneira. Se a maioria das pessoas fossem assim, Fê, o mundo seria muito mais empático, na minha opinião. E muitas vezes, o que acontece é que, tipo, essa galera eles se apega a essas ideias, quando, na verdade, é só uma busca por poder. No final é isso, tipo, essa pessoa não consegue olhar pra ela mesma e falar, não, eu só quero poder pelo poder. Porque existe um instinto meu dentro de mim que busca poder. Não, eu tenho uma ideia que eu quero provar. Eu não, o tempo inteiro eu tô, tipo, olhando isso pra mim, sabe? Falando, nossa, mas que poder é esse que você quer, né? Qual que é esse balanço entre esse idealismo e essa ideia de poder e tal? E as pessoas, não, elas acham que é só esse idealismo, só que não. Esse cara, quando ele fez isso por mim, ele pode ter achado que ele tava defendendo Deus. Não, ele só tava, tipo, fazendo que nem um galo, cantando num puleiro. Ele não tem poder nenhum de autocontrole e autocontenção. E isso é um poder nosso, no fim das contas. Se a gente consegue conter essas ideias agressivas, a gente tem um aparato que faz com que a gente guarde essa maldade, essa raiva pra gente, ué. Então, isso é um poder nosso. É um poder, até se você vê numa situação em que simplesmente alguém pode te matar, entendeu? E essa realidade é bem tensa mesmo. Em nome de Deus, atenção, hein? E ainda assim se vangloriando de estar fazendo aquilo com a melhor das intenções e das razões. Eu sou meio assustador, do Salvador. sabe? Aí você fala, claro. Essa parte do mundo de que alguém simplesmente pode acabar com você fisicamente. E que todas essas ideias são maravilhosas e fazem a gente ser diferente aqui, não vão valer mais nada. E podem facilmente não valer nada. Eu sei muito disso porque eu sou de uma família que tem homens muito otários, em muitos sentidos. E não tem como negar que eu desejo um pouco esse poder físico. Então, mas a violência tem esse lado mesmo, da aniquilação, né? E aí eu fico pensando essa dinâmica dessa violência interna, então, nesse sentido, será que fala alguma coisa para o que a gente está discutindo aqui? Essa aniquilação
que a gente quer produzir no nosso próprio pensamento. Também, eu não sei, tô vendo uma ideia aqui. Que é uma coisa meio assim, meio uma autossabotagem? Também tem esse lado de autossabotagem, mas eu não sei se é tão proposital assim, né? Eu penso muito nessa questão da aleatoriedade, do sentimento de invasão e de intrusão mesmo, né? Então, não fico tentando pensar aqui que é isso. E tem uma relação com isso que o Id está trazendo, né? Essa questão de aniquilar, de fazer desaparecer e tal. Só que eu fiquei imaginando que essa violência interna, então, de um certo modo, é a gente com a gente mesmo, né? Não é outra coisa. E aí, qual o sentido disso, né? Vai ficar pergunta aqui, daqui a pouco a gente matuta a resposta e pensa assim, nela. Pra gente terminar, queria... Sim, e tem alguma coisa que possa ser feito no sentido de aliviar esses pensamentos intrusivos, principalmente em pessoas neurodivergentes? Tem o próprio fato de reconhecer que isso é um pensamento intrusivo, começar a distinguir, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Olha, pode ser uma imagem, pode ser um pensamento, pode ser uma palavra, pode ser uma música tal, e começar a reconhecer e entender o que desencadeia isso, se quando a gente está ansioso isso piora, fica mais intenso ou não fica. É um trabalho, né, de meta-observação, assim. Isso é terapêutico por si só, porque você começa a se cuidar, entender o que desencadeia, o que não desencadeia, como que você pode se regular nesse momento. Aí a questão é também como isso ecoa depois de um tempo, né? Se isso te consome, interrompe teu dia, atrapalha muito o teu cotidiano, dá para você tratar isso com medicação antidepressiva, às vezes ajuda, às vezes um neuroléptico e tal, mas não é uma coisa assim, você precisa entrar com essa medicação para isso, até... Nossa, é verdade, aliás, eu acho que a medicação, para mim, no caso, a medicação, a fluoxetina, super ajuda nesse sentido, porque ela tira um pouco, na verdade eu chamava isso um pouco de pensamento circular, né, mas essa circularidade que é esse pensamento intrusivo, e agora você falou, eu me lembro, isso é uma das coisas que realmente muda muito para mim. Acho que, na verdade, a grande mudança da fluoxetina vem nesse sentido. Foi diminuir a intensidade e a frequência com que isso acontece, né? Então tem muito a ver com isso, assim, é exatamente essa pergunta que a gente faz para a pessoa. E você vai tentando mapear a intensidade e a frequência, e aí você fala, olha, realmente tá uma coisa aqui que consome a tua vida, e aí a medicação pode ajudar. Mas para quem tem isso de tempos em tempos, que não é uma coisa tão violenta assim para a própria pessoa, para o próprio cotidiano, você vai tentar estratégias como essa de reconhecimento, né, técnicas de terapia e tudo mais. Então, passa muito por aí a coisa de aceitar que talvez a gente seja assim, né? Que é a mesma coisa que a nossa virtude, que faz a gente conectar tudo, é o mesmo defeito que vai fazer a gente ficar tendo esses pensamentos o tempo inteiro, e a partir do momento que você aceita que você é assim, você pode começar a lidar com eles com mais leveza, que é um pouco a ideia da meditação. Que é tipo, começar a olhar para aquilo como só uma nuvem passageira, né? Como mais uma nuvem. E entender que simplesmente nosso céu tem muitas nuvens que passam o tempo inteiro. Isso, perfeito. E é bem isso mesmo, mas às vezes a nuvem fica ali e você fala, cara, precisa bater um pouco de sol nesse terreno também, senão a terra encharca, né? E aí, nesse sentido, para quem está nos ouvindo, se a pessoa se reconhece aqui, ela vê que ela está muito capturada por isso e que ela não consegue fazer esse trabalho de deixar passar, de deixar fluir, se ela fica capturada e rendida, né, refém dessa situação, é legal procurar um profissional mesmo, sem dúvida nenhuma. É difícil lembrar que as coisas passam, né, quando a gente vive a intensidade que a gente vive. Isso é um grande desafio, porque elas passam, né, galera? Nossa, e pra mim passa depois de uma noite de sono. É muito maravilhoso dormir pra mim nesse sentido. Então, mas meditar é esse esforço de saber que a coisa vai passar e deixar fluir nesse sentido. E aí quando o Fê estava contando essa história dos pensamentos dele antes de dormir, uma das minhas estratégias de meditação é ficar observando a minha sinestesia, assim, né? Então, quando eu fecho os olhos antes de dormir, se eu me concentro, começa a aparecer aquele desenhinho que eu falo que é a tela de proteção do micro... No olho, eu vejo isso também, Dani. As imagens também. no olho, né? Que vai ficando brilhinho, meio lá. Aí eu falo assim, aquele gente, será que eu tô olhando essa veinha? Será que tem mesmo uma veinha aqui? Será que eu tenho essa pinta aqui dentro do olho? Exatamente. Isso me ajuda muito. Assim. Muito. E várias pessoas neurodivergentes que eu acompanho falam disso, falam, nossa, doutor, eu achei que isso fosse uma coisa assim, casual. Tu falou, não, a neurodivergência traz esse de presente, assim. Diga oi para as suas sinestesias. A contemple. Então, para finalizar esse episódio, trucutututu. Deixa acontecer. Chega. Olha a música intrusiva que você foi pensar. Desgraça, meu Deus. É isso aí. Pois é, eu vou pôr essa trilha sonora, hein? Boa. Com certeza, vai virar essa. Um pagodão. Maravilha, gente, pessoal. Eu vou pensar que a gente é pagodeiro e é só o Felipe. Só mesmo. Exatamente. Que seja dito, hein? Não, Fê, eu queria muito ver uma foto sua numa micareta, cara. Você podia mandar uma dessa pra gente colocar no podcast? Tenho muitas, por sinal.
Irado. Eu nunca fui em uma, cara. Eu sempre, tipo, queria saber como é que é beijar 30 pessoas num dia. Sujo. Ó, as declarações. Gente, traz mas pensamentos quem não foi, intrusivos. tem que ir. Ô, Id, tá em tempo de você ir ainda, antes que acabe, pra ter essa experiência. Não dá. É só... Aí que tá, né? Eu sei que é só uma ilusão de uma expectativa. Quando eu chego lá, eu me sinto um ET. Mas faz parte. Eu acho que você que curte música tem essa coisa de se deixar levar por um sentimento ali da música e de todo mundo embalado naquela música, que é uma coisa bem, bem interessante, bem forte, eu acho. Achei, né? Tomara, Dani. Eu quero muito conseguir voltar pra esse lugar dessa sensação mais pura, sabe? De se deixar levar. É uma das minhas metas de vida, assim. Beleza. Quando você voltar pro Brasil, eu e o Felipe vamos te levar. Putz, nunca mais vou, ia adorar. Bora. Alexandre tá convidado Sessão de também. fractais no pagodão ali, gente. Vamos ver se Chique, não for atropelado por pensamento intrusivo, eu vou. Oba! Maravilha, Boa. pessoal. Um beijo, Tchau. gente. Um Valeu. beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.